Lara, boa noite. Olá. Tudo bem? Tudo bem, Daphne? E você? Tudo bem. Que bom. Eu tô te ouvindo um pouquinho baixinho. Se precisar, põe o fone. Eu vou aproximar um pouco aqui o tripézinho. Fica bom assim? Tá bem? Vocês estão ouvindo a Daphne bem, gente? Fala um pouquinho, Daphne. Para ouvir, testando o som. Consegue me ouvir? Eu tô te ouvindo, mas te ouço baixinho, tá? E Vou aí vocês colocar o vão aí microfone. ao... É, sempre... É sempre bom. A Luana tá falando super bem. Super bem. Muito bom. Bom, hoje nós estamos conversando com a Relações Públicas, mestre em estratégia e análise organizacional, especialista em marketing, ficou em terceiro lugar na votação pública do Prêmio Profissional RP do ano, aqui promovido pelo Conherp. Foi uma votação totalmente popular, tanto a indicação quanto a escolha, o que nos deixou assim muito felizes, porque é a participação de vocês que nos acompanham. E a Daphne tem uma história de vida linda, né? Ela está intrinsecamente ligada à saúde. Então, Daphne, seja muito bem-vinda à nossa live. É um prazer recebê-la nesse nosso encontro às quartas. E eu queria que você primeiro começasse falando um pouquinho da sua trajetória, da sua formação. A gente teve aí um bate-papo nos bastidores, você falou um pouco desse seu desejo, né, de trabalhar na saúde e hoje trabalha na saúde, né? Olha, Exatamente. exatamente. Mandem aí de onde vocês estão falando, quem está entrando agora, Danúbia, Vanderlei. Compartilhem com os seus amigos para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Então, a palavra é sua, Daphne. Conta para nós. Obrigada, né? Obrigada pelo convite. Só para garantir, dá para ouvir o áudio agora, porque eu vi alguns comentários dizendo que ele estava baixo, deu uma melhorada. Qualquer coisa, vocês avisam aí, eu interrompo também, tá? Para mim, melhorou. Melhorou? Nossa, agora ficou até bem Melhorou. alto aqui. Deixa eu tirar. Um pouquinho também da minha formação, né? Quando eu escolhi relações públicas, acho que como a maioria dos alunos, eu não tinha nem noção da gama de possibilidades, né, das possibilidades de atuação do profissional de RP, né? Foi uma escolha na Feira de Profissões da Universidade Federal do Paraná, uma palestra da Liege Mazanek, né, que, se eu não me engano, é da comunicação integrada, não sei onde ela está hoje, mas na época, salvo, né, engano, ela estava nessa agência, e ela encantou não só a mim, como toda a minha turma. E quando eu entrei escolhi o curso de Relações Públicas, um dos últimos dias de inscrição do vestibular, naquela dúvida, ainda não me encaixava em nenhum curso, né? Eu fiquei encantadíssima, falei, acho que é isso mesmo. Entrei no curso, fiquei mais encantada ainda e fui descobrindo, assim, um leque de atuações que me surpreendeu e também acalmou meu coração, né? Naquela época, a gente escolhendo o que ia ser, então eu vi que tinha uma possibilidade muito grande para a gente poder trabalhar, né? Depois que eu escolhi, comecei a fazer o curso mesmo, né? Tive professores excelentes, não só na sala de aula, mas como conselheiros profissionais, que começaram a dar algumas orientações, né? Principalmente porque a profissão aqui no Paraná, na minha opinião, principalmente, ela é muito desvalorizada no sentido do mercado não enxergar o profissional de relações públicas, né, na sua função, que foi até o que a gente conversou, né? Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei na prática da universidade, que foi parceira também, ou é parceira, né, do Conherp, foi no concurso, né? Exatamente. E dali eu comecei um estágio na UFPR na área de educação. E comecei a ver que a educação começou a me encantar também, porque tinha um propósito naquilo que eu fazia, né? E quando eu entrei em RP, eu queria muito eventos. E falei, tá, então será que é educação? Será que é eventos? Aí surgiu uma oportunidade de eu ser estagiária do Hospital de Clínicas. Falei, vou, né? Já tô quase me formando, vou tentar. Vai que é isso, né? Não gostava de comunicação organizacional, não gostava de assessoria de imprensa e a vaga era exatamente essa. Me candidatei e a vaga tinha acabado de fechar. Dias depois me mandaram uma mensagem, Daphne, reabriu a vaga, você tem interesse?
Na hora, foi a melhor escolha que eu fiz. Eu tinha pânico de hospital, eu chegava no hospital, depois de eu ir ao hospital, eu tinha que chegar em casa e já trocar de roupa. E eu não me imaginava, todo mundo brincava, como é que vai ser, Daphne, né? E foi a melhor experiência profissional e de vida que eu tive desde a faculdade, porque me ensinou tanto, muito do que eu sei hoje na profissão, e como pessoa também você acaba crescendo, né? Lá eu descobri que a minha verdadeira paixão na área seria a comunicação organizacional, a assessoria de imprensa, e o meu amor pelo evento parece que ele sumiu. Eu comecei até a ter assim, uma versãozinha à área de eventos, né? A gente ainda faz, né? Mas é assim, a minha menina dos olhos seria a comunicação organizacional, né? Principalmente a interna, e a assessoria de imprensa, que também eu falava, gente, como é que pode, né? E eu acabei amando essa área. Depois que eu fiz esse estágio, eu fui convidada a trabalhar como relações públicas, um pouquinho antes de me formar. Então, você já vê que aquele assessor de comunicação, porque você não tem o registro, você não é formada ainda, né? E era uma preocupação minha. Será que um dia eu vou ter uma carteira de trabalho assinada como relações públicas? Por quê? Era a minha preocupação. Toda vez que eu ia me candidatar para um estágio, eu vi um estágio de comunicação, era a vaga lá. Relações públicas, toda a descrição de relações públicas e procurava-se jornalista, publicitário. E eu, na cara de pau, mandava e falava, olha, eu também posso, né, fazer alguma coisa nessa área. Será que é possível? E esse meu questionamento começou também no HC, porque a gente bem na época perdeu os estagiários de jornalismo. Eu falei, mas eu sou RP, mas eu também consigo fazer isso. Será que eu posso assumir o jornalzinho? Será que eu posso assumir o mural? Será que eu posso fazer uma entrevista ali, né? E aí eu comecei a perceber uma necessidade de fazer também o jornalismo, que é a minha segunda graduação, para poder chegar no mercado sem essa frustração. Nunca atuei como jornalista. Então, quando me perguntam qual é a tua formação, tua profissão, minha profissão é relações públicas. Mas sou formada em jornalismo também, porque foi uma forma de tapar um buraco que o mercado cobrava e que não era necessário. Nessa Era mesma só no oportunidade... papel. Para só no papel, exatamente, né? E aí o que eu comecei a observar? O mercado também cobrava muito do marketing, né? Eu falei, então vamos fazer uma pós em marketing. Fiz a pós em marketing e eles falam, né, relações públicas como ferramenta do marketing, né? Então eu comecei a questionar e falei, tá, então não me atendeu ainda, o que eu vou fazer? E resolvi fazer um mestrado em administração. Eu tinha uma professora, Adriana Casale, hoje ela leciona no Canadá, era professora da Universidade Federal, onde eu tenho toda a minha formação. E ela falava muito de um gap que a gente tem e que eu sentia muito na graduação, que é não ter muitas, pelo menos na graduação da UFPR, né? Não ter uma formação muito voltada para a administração. Então, eu fiz muitas disciplinas da graduação, enquanto eu formava em comunicação, na área de administração, para ter a segurança de conversar com o gestor e falar, olha, a estratégia X, Y, Z, a comunicação entra aqui. Então, foi uma forma também de colocar no papel uma competência. Então, sempre buscando essa reafirmação para que porque o RP tem muito disso, a gente não tem só graduação de RP, a gente precisa dessa afirmação para o mercado conseguir reconhecer, pelo menos no mercado aqui do Paraná. E a gente tem trabalhado, né, o Conrep está com iniciativas aí que a gente também estava conversando, né, muito legais nessa área para valorizar. Então, essa é um pouquinho da minha escolha, né? Como eu saí de RP, fui para o mestrado em administração, mas continuo atuando na área de comunicação, mesmo no mestrado em administração meu estudo foi todo voltado para a comunicação, né? Então foi essa minha trajetória um pouquinho profissional, né? Que linda! Você tem fãs aqui incondicionais, né? Olha, a Bárbara, a Jornelli, o Vanderlei são seus fãs de carteirinha, pelo que eu tô vendo. Você é uma excelente profissional, temos orgulho de você, você é maravilhosa, uma inspiração. A Jorlene, ela foi a minha primeira chefe, ela que me acolheu no meu primeiro estágio, né? Depois me acolheu como profissional e somos amigas, assim, daquelas amizades que já duram décadas, literalmente, né? E Vanderlei é o meu pai, então é bom que ele esteja aí presente, que delícia! Né? Ó, meu boa noite aí para o Fumagalli,
Meu boa noite para o Antônio Lago, lá da Sexta Região, que está nos acompanhando, o presidente do Conherp, a Érica Bassi, e tem muita gente bonita entrando. Eu vi o Marcelo aqui, ó, boa tarde, meninas. Já gostei dele, porque me chamou de meninas. Aproveitem. O meu lado blogueira diz agora para vocês pegarem esse aviãozinho e chamar todos os seus amigos para que a gente possa ouvir a Daphne. Daphne, então é importante você falar dessa questão de outros estudos que você fez, além do RP, porque é fundamental. Eu tenho essa percepção, né? Nós, RPs, temos uma visão geral do todo. E quando nós atuamos em alguma área específica, ter o conhecimento aprofundado faz com que aflore ainda mais tudo que a gente aprendeu dentro da faculdade. Então, isso é fundamental. Então, hoje você atua dentro de um hospital. Exatamente, né? Então, eu sou funcionária da Universidade Federal do Paraná e atuo hoje no Complexo Hospital de Clínicas, que é um complexo de hospitais universitários, hospitais escola. Então, ele não é só assistencial, né? Ele tem função tanto de pesquisa como formador, né? Ele faz parte da universidade, né? Então, é o Hospital de Clínicas e a Maternidade Vitor Ferreira do Amaral que formam esse complexo. E eu estou cedida para a EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que faz parte do MEC e ajuda, né, no gerenciamento desses hospitais universitários, né? Então, hoje eu trabalho como Relações Públicas, chefe da unidade de comunicação do Hospital de Clínicas, né, do Complexo Hospitalar de Clínicas. Fui estagiária, como a gente comentou ali, há 10 anos atrás, e quando eu saí lá do estágio, eu falei, eu tenho 2 lugares que eu vou, né, abrir mão das multinacionais, e me encantaram, que era o FPR e o HC. E hoje eu tive a honra, falo que hoje eu sou profissional realizada, né? Posso ir para qualquer outro lugar que eu já bati ali a minha meta, que era trabalhar nesses 2 lugares, justamente pela função social que eles têm, né? Quando você fala função social, eu acho, me mexe muito comigo, porque o mercado, gente, se atrapalhar é que o mundo está caindo aqui de chuva, tá? Quando a gente fala do mercado de trabalho, a questão da lucratividade, da concorrência, eu acho isso muito interessante. Mas, quando se fala de função social, de propósito, é algo que para mim é tão apaixonante, até mesmo porque nós vivemos num mundo em que humanizar é necessário. É claro que muitas organizações hoje estão se preparando e estão se estruturando para que a responsabilidade social não seja apenas no papel, né? Ela realmente aconteça, que ela seja um ator de transformação dentro da sociedade. E eu acho que isso muda, né, completamente o nosso papel como relações públicas dentro de uma organização. Quero dizer que... Isso mesmo. Pode falar. Uniquesul participando com a gente, um grande abraço. PUC Campinas. Eu vi a professora Yara da FAP, que é uma querida, inclusive já quero aqui dar os parabéns para ela, que ela fez aniversário esse final de semana. Daphne, você falou uma coisa muito interessante, que é com relação aos eventos. Eu ouço muito quando a gente conversa, em especial com quem está na universidade, ou está para entrar no curso de RP, a questão dos eventos. Sim. Como foi essa reviravolta de você tirar o seu olhar do evento, porque o evento é algo que te dá visibilidade, e aí pensar na questão da comunicação organizacional? Eu acho que quando a gente pensa no evento, a gente vai buscando, porque é o que está mais próximo da gente, né? E talvez até por um modismo da época, né? E quando a gente chega na universidade, a gente percebe que o evento é uma das ferramentas que a gente tem na comunicação. E que nem sempre essa ferramenta é a mais assertiva. Justamente por isso, o evento ele dá visibilidade.
Mas será que às vezes ele alcança o propósito que a comunicação lá atrás estava precisando? Ou será que alcança o meu objetivo com com essa ferramenta? Às vezes o evento ele vai te dar essa visibilidade, mas não vai te dar a longo prazo o teu objetivo, né? Não vai conseguir alcançar. Então, acho que foi muito disso, né? Eu sou bastante, né, ainda trabalho com eventos, né? Não como o Pedro, por exemplo, que tá aí nos vendo também, né? É uma parte muito menor, né? E é muito institucionalizado os nossos eventos também. Então, mas o que eu percebo? É um trabalho muito grande, não desmerecendo, né? Mas que, para mim, ele não cumpre sempre o papel da comunicação, hoje no meu dia a dia, né? Ele não comunica como outras ações que a gente faz, principalmente por estar, acho que, no serviço público, então eu tive muito isso no dia a dia. Mas na faculdade, gostava também de eventos, mas ver a comunicação tomando forma, na comunicação organizacional, na assessoria de imprensa, ver você resolvendo um problema por outras ferramentas, parece que era um pozinho ali que você jogava, o negócio ia tomando forma, e você alcançar as pessoas de uma forma diferente, e usando estratégias, não que o evento não use, né, mas usando outras estratégias, aquilo para mim era um desafio. Então, talvez eu tenha migrado e olhado para outro lado justamente por isso, porque eu me sentia desafiada de uma outra forma que não pelos eventos, né? Eu acho que é um pouquinho de característica também, né? Entendi. Talvez querer inventar, buscar outras ferramentas. Daphne, a gente vive nesse momento, que é um momento que para mim já está demorando demais, que é a pandemia, né? Uhum. Em que todos os holofotes foram para a saúde. Sim. Você poderia dizer que existe comunicação AP e BP antes de pandemia e depois de pandemia dentro da área da saúde? Eu fui pensando muito sobre isso na hora de pensar o que eu podia trazer, né? Eu acho que a comunicação, ela não muda. O que mudou, talvez, seja a visibilidade que a comunicação ganhou pelo papel dentro da pandemia. Até na hora de pensar o título, né, e foi até o que eu falei no dia do prêmio, né, a comunicação ela passou a ser uma linha de frente, e aqui eu não tenho pretensão nenhuma de colocar a comunicação nem no mesmo nível dos profissionais de saúde de linha de frente, né? Mas por que eu falo comunicação também da linha de frente? No sentido de que nós tentamos ou buscamos, e ainda buscamos, né, criar uma primeira barreira porque o profissional de linha de frente não precise atuar, não precise se sacrificar, não precise ter o contato mais um ano com o coronavírus, né? Então, o que eu percebo é que se a gente for colocar um antes e um depois, a dinâmica da comunicação, e falar em dinâmica e em velocidade, nesse tempo de redes sociais, né? É assustadora a forma como isso se transformou dentro da comunicação e também a capacidade de buscar mudar muito rápido a informação. Então, um exemplo. No início da pandemia, a gente não era orientado a não usar máscara, né? Então, não se usava máscara e a orientação era não use máscara, o risco de ter o coronavírus, né? Posso estar enganada nas palavras, mas era mais ou menos isso. O risco de você pegar, porque daí você encosta na máscara suja, né? É maior. De uma hora para outra, na outra semana, eu acho que até na mesma semana, a gente teve que reverter toda uma campanha e dizer agora você usa máscara. Como que você vai fazer isso sem perder a credibilidade do teu público? Então, a gente foi buscando modelos, né, jeitinhos de, ao mesmo tempo que trazer a transparência, a credibilidade, falar hoje a informação é essa, amanhã ela pode mudar, mas porque isso é novo, né? Então, o que eu brinco, né, a gente brinca até na unidade lá, parece que a Kunsch pegou lá comunicação integrada da Kunsch, tudo aquilo se materializou assim em um mês para a gente, tudo que a gente podia pensar em comunicação e colocar na prática foi colocado ali naquele primeiro mês, sabe, de articulação, de planejamento, porque a comunicação ela continuou, o hospital não parou, a saúde não parou, outras doenças não pararam. E ao mesmo tempo a gente tinha que atender uma demanda gigantesca de informações que não só os profissionais tinham, mas a sociedade como um todo, né? Então, se eu for colocar um antes e depois da comunicação, seria muito da agilidade, da comunicação, que eu não sei nem explicar como que isso é possível, porque ela já é muito veloz, né? Mas cabe talvez até um estudo como que foi essa dinâmica, o esforço de mudar de um dia para o outro coisas totalmente diferentes, né? Não usa máscara, né? E acho que é nesse sentido, assim, de
teve a mudança, e principalmente na valorização da comunicação. Acho que ganhou um pontinho a mais assim, na vida das organizações. Como foi o trabalho que vocês tiveram? Porque eu imagino que deva ter sido muito difícil você fazer uma comunicação em cima de um tema tão novo, que inclusive tinha ainda essas dúvidas, né? Do que fazer, como fazer, como foi estruturar isso internamente, externamente e também para a imprensa, Daphne? Então, acho que é uma reflexão que eu tenho, né? Eu tenho aqui na família profissionais de saúde, como já fui estagiária do HC, uma coisa que sempre me chamou a atenção é que o profissional de saúde ele tem essa vertente da comunicação voltada para a educação. Então, na área de saúde, a gente sempre teve essa valorização da comunicação. Só que o que foi feito de diferente na pandemia? A abertura junto a outros profissionais. Então, por exemplo, a minha gestora ela é muito aberta, ela sempre tem essa proximidade, conselho. Só que a comunicação dentro do hospital, por exemplo, é sempre assim, é uma conversa mais distante. E dessa vez a comunicação foi colocada no meio do furacão e a gente teve a todo momento a assessoria de profissionais, e digo isso 24 horas, os nossos infectologistas acho que não me aguentam mais, dessa abertura e dessa troca. Então a gente trocava muito, olha, como é que a gente vai fazer essa comunicação? Então foi criado um comitê dentro do hospital, um comitê de crise, antes da pandemia chegar. A pandemia chegou, o nosso primeiro paciente chegou no dia 26 de março, se eu não estou enganada. Então em Curitiba, no HC, demorou a chegar. Só que a gente estava se preparando desde janeiro. Então, desde janeiro, já esse comitê, a comunicação dentro desse comitê, a comunicação sempre muito ouvida, sugestões, trocas, justamente para que não adiantava eu tentar fazer uma comunicação com algo que eu não sabia. Então, os nossos profissionais já têm muito isso da didática. Alguns já são professores, outros são médicos, mas tem essa preocupação em passar, né? Enfermeiros, fisioterapeutas, todo mundo queria de alguma forma ajudar. Então a gente recebia essa informação, discutia com eles e criava mecanismos de divulgar internamente, né? Então o que a gente decidiu logo no início? Além de divulgar para o nosso público interno, para resguardar a segurança mesmo do profissional, porque a gente não sabia como é que ia ser a paramentação, a gente via as imagens pela TV, mas não sabia como que ia ser aqui. Do nada começou a sumir do mercado máscara, EPI, como deixar o nosso profissional tranquilo. Então a gente fez toda uma campanhas, né, internas, falando sobre, vai ter EPI, fique tranquilo, né? A gente tem a Associação dos Amigos do HC, que de alguma forma nos auxilia muito, né? E nesse sentido da pandemia também tiveram bastante presentes. Então foi uma articulação da UFPR, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, do Complexo e desse comitê em que tinham vários profissionais. Tinha engenharia clínica, engenharia de infraestrutura, né, o engenheiro civil, a engenharia dos equipamentos, porque ia precisar de ventilador, não ia. Como que a gente ia orientar a usar o ventilador? Então, a gente criou vários mecanismos para que o nosso profissional tivesse segurança do que ele estava enfrentando, né? E também buscamos muito a transparência. Então, dentro dessa reunião, por exemplo, essa reunião, o conselho do hospital, em geral, são reuniões fechadas. E nós abríamos a reunião toda sexta-feira, era uma reunião diária no início da pandemia, depois diminuiu a periodicidade. E nós abrimos as reuniões para que, de forma online, né, todos os profissionais do hospital pudessem acompanhar o que estava sendo feito no hospital, como que estava sendo feito, quais seriam os próximos passos. E no final, o Dr. Bernardo, que é um infectologista, ele fazia um levantamento de como estava a pandemia no mundo, e ele ia fazendo recortes no mundo, no Brasil, no Paraná, em Curitiba, e isso continua até hoje. Então, essas reuniões, a pessoa fica já esperando, tá? Eu não vou nem assistir o jornal, pego a aula, que o Dr. Bernardo praticamente dá uma aula pra gente, e ele explica o que é o R, e a gente começou a transformar isso para o nosso público, para que ele entenda qual que é a importância de diminuir o R lá, que é o coeficiente de reprodução da doença, né? Qual que é a importância? Por que no início a gente estava falando não use máscara, agora a gente está falando? Então, a gente conseguiu criar uma credibilidade, uma confiança do nosso público interno, né? E para o público externo, a gente fez um trabalho foi mais proativo, a gente não esperou
a dúvida vir. A gente falou, a gente precisa que esse paciente não chegue para a gente doente. Então, vamos começar a informar para ele o que ele precisa fazer. Então, a gente criou com a doutora Mônica Gomes, né, a comunicação e a infectologia do hospital, um projeto que pegava tudo que fosse científico da área do Covid, que estava em outros idiomas. A medicina fazia uma leitura, passava para estudantes de comunicação, a gente trabalhava textos, trabalhamos textos, infográficos, fazíamos toda uma mastigada mesmo do conteúdo para passar para a população de uma forma bem tranquila, traduzida e falando, olha, é assim que está a situação, é isso que você tem que fazer para se cuidar, e esse é o quadro. E sempre pautado na base científica, né? Para poder mostrar para a pessoa que a gente não estava tirando do nada aquela informação. Então, a gente viu também que as nossas redes sociais começaram a crescer muito nesse movimento, justamente pela busca de informação também, né? Porque você não conseguia, nem todo mundo sabe onde procurar um artigo, nem todo mundo tem um infectologista na sala do lado para falar, olha, minha dúvida é essa, né? Então, a gente recebia muitas dúvidas em box também, a gente fazia uns posts em relação a essas dúvidas, né? Então, acho que foram os 2 grandes caminhos que a gente tomou. E essa iniciativa de buscar o que estava acontecendo fora e essa preocupação da tradução e de trazer para o dia a dia, né, para quem estava ali, eu acho que isso foi muito interessante, muito importante. Ó, tenho aqui já perguntas, tá bom? Mas antes quero mandar meu abraço para Simone Toso, para Amanda Takacique, Izinha Machado mandou um oi, Vicky Paiva, eu acho que é isso, né? Vocês coloquem aí de onde vocês são, para que a gente possa saber da abrangência da nossa live. O Pedro Paulo, que depois eu quero falar sobre, você falou lá no começo da sua palavra, a questão da valorização profissional. A gente tem aí uma ação muito legal que o Pedro vai fazer em Curitiba, a coordenação é dele, mas eu vou falar só no final. A Luana Santos diz o seguinte, a comunicação também tem um papel fundamental de desmistificação da ciência e combate de fake news, propagandas a larga escala nas mídias sociais. Muito interessante, é um fato, né? E até um ponto que a gente trabalhou forte, e o início do projeto para orientar as pessoas, o público externo, foi pensando nisso. Começou-se a criar muitas fake news e aquilo começou a atrapalhar o trabalho, né? Então, a gente começou a buscar formas de desmistificar mesmo, falou, tanto para o nosso público, porque a gente estava em casa, de repente surgiu uma notícia do além, o nosso público interno não sabia se era verdade ou não. Então, a gente fez meio que um contrato social, olha, se isso acontecer, seja sábado, domingo, a gente entra em contato com vocês, né? Então, por exemplo, no início, a gente colocou tendas no hospital, na frente do hospital para fazer triagem. E chegando caminhões do Exército, a fake news era HC chama Exército para retirar corpos com caminhão do... E assim, a imprensa ela vem checar, porque é o papel dela, né? Mas a imprensa também foi muito parceira da gente nesse processo, né? Então foi a parte de assessoria de imprensa, de proximidade, de coleguismo mesmo, porque às vezes na faculdade a gente pensa, o jornalista é inimigo do assessor, não. Tem justamente o contrário, é essa relação que é o trabalhar junto, principalmente durante a pandemia, para levar essa informação, porque não adiantava só a gente fazer a informação dentro do hospital, o nosso alcance de rede social não é um alcance de uma TV rede aberta, né, por exemplo. Então, eles foram muito parceiros justamente para isso, de pegar a ciência para desmistificar aquilo que estava de muito errado na fala popular, né, de alguma forma. Legal. A Bianca Salvador, Salvador, quem será? Né? A educação em saúde é fundamental e a pandemia evidenciou essa importância, trabalhando sempre como uma equipe multiprofissional. A sua irmã também é da área da comunicação? Ela é da área de saúde, ela é farmacêutica, né? Mas que também legal. trabalhou no HC. E por ser um hospital-escola, o HC tem muito disso, da parte multiprofissional. E durante a pandemia,
esse histórico de trabalhar com várias profissões auxiliou muito, porque quando a gente fala em organização pública, a gente pensa na organização engessada, né? Na administração a gente fala que a organização mecânica, de uma forma simples, é a organização que tem dificuldade de se adaptar, né, numa crise. E o HC, nesse momento de pandemia, eu acho que em uma semana do que começou a chegar a pandemia no Brasil, até a gente se organizar, e depois mais 2 meses para vir o nosso primeiro caso Covid, né? Mas foi muito rápido. Então, a forma como eles se organizaram, porque parecia... colocaram ordem, assim, de uma forma muito rápida, numa nova estrutura e totalmente diferente. Era um outro hospital que passou do dia para a noite a funcionar, porque justamente isso, eles são muito da comunicação pessoal entre as equipes e de buscar formas de organizar didaticamente as mudanças, né? Então, são grandes parceiros aí na hora da comunicação. Bom. A Natália Rodrigues está dando um oi. Comunica com alma. Adorei já esse perfil, hein? Lindo. E o seu pai aqui, olha, a administração foi herança do pai. Esse amor é muito lindo, né? Ô, Daphne, o Antônio Lago, lá da 6ª Região, presidente parceiro, diz assim, olha, como você vê o trabalho especificamente de relações públicas na pandemia Covid? Na sua opinião, qual deve ser o foco nacional e internacional? Ele sempre vem polemizar, viu? Prepare-se. Quando eu comecei a pensar sobre o tema, eu já falei, vai vir alguém com essa pergunta, né? Que já é mais polêmica, né? Eu acho que quando se fala na pandemia, até na hora de escolher o título, quando você fala do papel das relações públicas na pandemia, eu trouxe muito da questão do meu entendimento, da minha escolha enquanto relações públicas, que é isso de trabalhar com a função social. Então, tudo isso que eu estou falando que o hospital fez, eu acho que é uma orientação nacional, internacional, independente do tipo de empresa, independente do tipo de organização em que o RP está, onde o RP está. Porque o papel das relações públicas nesse momento, ele envolve, claro, mostrar para o cliente como que a empresa está se reorganizando ou deixando de se reorganizar. Mas essa função social pode não parecer que seja, sei lá, de um RP que trabalhe no material de construções, numa distribuidora de materiais de construção. O que ele vai falar da pandemia? Mas qual que é o público dele? O público dele é o pedreiro, é a pessoa que está na obra. Como que esse RP vai impactar o pedreiro? O pedreiro está usando a máscara, ele não pode parar a obra. Ele vai parar por quanto tempo? Como é que ele vai liderar a equipe? Então, apesar da gente pensar globalmente, né, pensar globalmente, agir localmente, né, acho que independente do nível em que o RP se encontra, pensar qual a função social, como ele pode impactar. Pode ser, como é que eu vou fazer o meu cliente entrar na loja de máscara? Como é que eu vou dar segurança para esse cliente falar, pode vir que eu estou preparado para te receber? Porque, apesar da gente perceber, né, esse impacto econômico, social que a pandemia vai trazer, o RP, não só dentro da organização, ele vai conseguir impactar na comunidade, né, junto com onde ele está inserido, onde a organização dele está inserida. E quanto antes a gente conseguir impactar, independente do mercado, talvez antes a gente saia da pandemia, né? Muito interessante. Eu passei outro dia em frente a uma obra, exatamente uma construção, e tinha uma placa muito grande com várias ações que estavam sendo tomadas com os trabalhadores. Eu achei aquilo tão importante, porque, primeiro, não trabalha diretamente com o público externo que está passando na rua, mas essa prestação de contas e essa preocupação com quem estava dentro da obra, que a construção civil no Brasil cresceu vertiginosamente durante a pandemia, foi muito legal, né? Olha, eu acho que a gente já pode até encerrar a live aqui, porque o Marcelo Aro diz o seguinte: acho que achei a área onde quero atuar, onde quero ser RP. Na área da saúde na área da saúde também. Detalhe, estou no segundo período do curso de RP na PUC de Campinas. Parabéns, Marcelo, que lindo!
E é uma área, eu até falei para os meus colegas, a Clarice e o Fábio. A Clarice também Relações Públicas, né? E o Fábio, ele é publicitário. Eu falei, como é que a gente pode resumir? Porque a gente faz tanta coisa, né? E realmente, a área da saúde, ela tem tanta possibilidade, porque ela tem espaço desde a parte gráfica até o audiovisual, passando pelos trabalhos de responsabilidade social, é um universo gigantesco, né? Então, assim, se não sabe o que fazer, né? Tenta, ele faz um estágio na área de saúde, né? Para ver como que funciona. E ainda agora eu não sei como que são os estágios, o nosso no momento não está tendo, né? Mas aproveitar esse momento de pandemia, porque para mim, enquanto profissional, foi assim a minha experiência mais intensa, né? De comunicação. E imagino que também vai ser uma oportunidade gigantesca para eles aprenderem, né? Que legal, olha só. Meu abraço para a Célia, para a Marina, para Carla Savares, que entraram, deram um oizinho, né? Ó, o Marcelo está agradecendo, Daphne. A Claudiane Salles diz o seguinte: a Daphne falou sobre passar o quadro de maneira que todos entendam. Sempre fui a favor da comunicação simples e clara. Não adianta florir e a mensagem ficar confusa. É uma responsabilidade muito grande. Exatamente. Então, quando você perguntou do antes ou depois de comunicação, essa discussão também surgiu assim na nossa unidade ali, né? Trabalhar com comunicação, independente de comunicação na saúde, né? Independente do momento, pandemia ou não, é uma responsabilidade gigantesca, porque você está comunicando para diferentes públicos, dentro do SUS, para diferentes realidades. Então, você chega lá e você se depara com paciente que não lê, com paciente que não tem a escolaridade para entender, às vezes, coisas mais simples. Então, como que você vai? Porque você tem que prestar o melhor atendimento para esse paciente também, né? Então, a gente já fazia isso antes. E tem um peso, porque talvez a gente não pense nisso. Eu não tinha pensado nisso. Até a minha colega falava, você já parou para pensar o peso que a gente tem? Porque é você comunicando para alguém que está entrando no hospital e vai sair pensando que a vida dela está mudando. E a vida dela realmente está mudando. Porque a gente é um hospital de nível terciário e atende casos mais graves, vamos falar assim, de uma forma simples, né? São casos que os outros níveis não conseguiram, de alguma forma, dar assistência, né? Então, como que você vai passar uma coisa complexa para o paciente? Como você vai fazer ele continuar o atendimento, né? Então, a questão dessa linguagem simples, eu acho que é até meio cultural já dentro do hospital hoje. Interessante. Tem que se pensar bastante nesse papel, né, da nossa responsabilidade, da nossa função social. Mas eu queria falar com você, vou mudar um pouquinho de assunto. Você, ano passado, esteve entre as pessoas mais votadas no prêmio profissional do ano. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi isso. O nosso papel aqui como conselho foi instigar, provocar, com que as pessoas falassem quem elas gostariam que fossem destaque. Eu queria que você me falasse como é que foi quando você soube da sua indicação. Acho que é a primeira coisa, né? A gente fica muito feliz, né? Principalmente no ano de muito trabalho, né? E como eu comentei, não me sinto como a indicada, mas representante, como eu falei, né? Foi bem essa a minha frase, dos mais de 4.000 profissionais que trabalham hoje no complexo, né? E para mim a experiência pré-prêmio já foi o meu prêmio. Porque o número de estudantes que me procuraram, de profissionais, a rede, a troca que teve, e principalmente porque eu tinha acabado de me afastar da sala de aula, né, enquanto professora, então para mim foi assim, aquela troca, valeu todo o processo ali, né, foi maravilhoso, e não só isso, né, a própria procura dos colegas, falando, olha, tentando entender um pouquinho mais o que a gente faz também, e de RPs que saíram da área, que eu não sabia, que eram formados em relações públicas, que falavam, olha que legal, na minha época, o conselho não tinha isso, que bom que está mudando, né? E acho que acho que a maioria dos indicados comentou isso, né? Não é um prêmio pro profissional, eu acho que a gente está brindando a profissão com esse prêmio, né? A iniciativa, ela dá um gás para a nossa área, valoriza, ela traz
uma discussão, uma aproximação, né? E falo por mim, eu não seguia, por exemplo, com assiduidade o com herp, passei a seguir mais assiduamente, né? Seguia, porque eu também não era muito das redes sociais, mas eu seguia no LinkedIn e ali só, né? Eu comecei a, não só o com herp daqui, mas os outros com herpes, né? Comecei a ter contato com outros profissionais, então abriu, parece que, ao mesmo tempo que abriu, aproximou as relações públicas, né? E principalmente fazendo esse elo Paraná São Paulo. Para mim, a busca dos estudantes de São Paulo, porque aqui a gente tem mais contato, porque é um universo menor de universidades, né? Então a gente acaba se conhecendo. Mas o número de estudantes de São Paulo que veio me procurar, assim, e trocar experiências e perguntar, para mim foi gratificante. Que lindo! Adorei! Daphne, o nosso objetivo no Conselho, e isso eu sempre falo, é importante que todas as pessoas entendam, é ir além da instituição Conselho, né? Porque o Conselho, tudo bem que nós fomos instituídos por uma lei, é diferente de uma associação e de uma instituição que você dissolve de uma maneira mais rápida, porque nós temos como base a lei. E óbvio que tem todas as outras questões que estão ligadas à legalidade, a você estar registrado e tudo mais. Mas nós, profissionais de RP, precisamos ser mais parceiros, mais unidos, né? Trocar mais experiências, porque a partir do momento que você sabe a dor do outro, você então consegue trabalhar para que a sociedade entenda o que você faz, para que a sociedade abra uma vaga como relações públicas. E falando nessa valorização, nós temos uma comissão que chama Comissão de Empregabilidade, onde no Paraná o Pedro Oliveira é o coordenador dessa comissão. E qual que é a importância dela? Falar para as empresas e até mesmo para o governo e para o terceiro setor o que é o profissional de RP. Então, existe grande dúvida quando eu falo na sala de aula com os alunos, né? Eu pergunto assim, o pai de vocês, a família de vocês sabem o que faz um profissional de RP? Se quem está ao seu lado não sabe, imagina então quem está contratando. Ele sabe o que ele quer. Ele quer uma pessoa comunicativa, que resolva problemas, que faça articulação, que tenha empatia, que tenha uma prevenção de crise. Mas a ligação, né, de todas essas qualidades e o nome Relações Públicas, ela ainda não existe. Então, esta comissão, e aí eu já puxo aqui o Pedro, a responsabilidade para ele, né? No Paraná é dele e eu tenho certeza que ele vai fazer um trabalho brilhante, né? E uma das ações que inclusive começou lá com o Manassés Sato, que é nosso delegado aí de Curitiba, foi a nossa parceria com a Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná. Então, acompanhem, em breve nós estamos aí trabalhando para que todas as empresas tenham um RP. Atualizem seus currículos. É muito engraçado que durante o prêmio, muita gente falava assim, parabéns para a nossa jornalista, e daí você tinha que ir lá e corrigir. Não sou, né? Eu sofro também, formada em jornalismo, mas de RP, então sempre que tem a oportunidade, né, aproveitar essa brecha e explicar, né, o que faz um RP, né? Fundamental, fundamental. E importante também dizer que nós somos muito mais do que o papel. Você estava falando a questão de você ter o registro como relações públicas. É óbvio que é um desejo, mas não é isso que vai definir você ser um profissional de relações públicas. Vai muito além. E eu tinha até uma professora que falava que você não deve buscar essa afirmação. Enquanto você fica brigando para se afirmar enquanto relações públicas, a concorrência passa por fora. Inclusive, a gente vê muito engenheiro na nossa área, porque é a competência. Então, ela falava, vocês têm que mostrar que o Relações Públicas tem a competência para aquela vaga. Não precisa ter o Relações Públicas ali escrito, né? Mas você tem que mostrar que o Relações Públicas exerce aquela vaga, aquelas competências com esmero ali, né? Com certeza. Ó, nosso alô para Larissa, para Laura, que está aqui dando
um oizinho pra gente. Ó, o Comunica com Alma diz o seguinte: o RP é um agente com grande potencial de transformação social, que é exatamente o que a gente estava falando, né? Que recado você daria para quem entra hoje na faculdade e por causa de eventos? Para se permitir ter outras oportunidades, que foi exatamente o que eu fiz e hoje não me arrependo, né? Então, até quando eu fui tomar a decisão de ir para outra área, a questão financeira ela era muito diferente, era para ganhar 5 vezes menos na época, que já não era muito, né? Mas ia reduzir muito, aumentar a carga horária, ia ficar muito apertado, horário de almoço, correr para a faculdade. Eu falei, mas é uma oportunidade. Então, enquanto eu puder aproveitar e testar as suas habilidades, as suas onde você se reconhece enquanto relações públicas, né? A gente somos profissionais versáteis, né? Mas para se jogar nos estágios, procurar estágios em todas as áreas, se permitir, porque às vezes não, a maioria das vezes você consegue trabalhar com eventos, mas ele é um pedacinho da comunicação, né? Então, para não se prender apenas a eventos, né? Temos excelentes profissionais, né? Os mais próximos de mim, o Pedro e a Nicole, aqui no Paraná, né, que são os que eu tenho mais contato por conta da universidade, né, mas as oportunidades fora de eventos também são muitas. Então, para não desistir do curso, tenta ali outras áreas que às vezes, assim como eu, também se encaixa. Que legal. A Kelly está te dando os parabéns. Eu não consegui ver a Kelly Broitan, diversificar experiências. Eu acho que é isso. Muito obrigada aí pela Essa sua... não é minha parente. Mas esse carinho, ele não tem preço, né, Daphne? Agradeço. É um reconhecimento do nosso trabalho que é feito com amor. Eu vejo todos os profissionais, né, sempre trabalham com muita paixão. Mas eu sou muito puxa-saco de RP, não tem como. Não adianta. Ó, eu quero aproveitar para quem está nos acompanhando. O Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas é uma autarquia. Nós temos aí a nossa parte burocrática, né, Daphne? E para você que é registrado, aproveite até o dia 28 de fevereiro para que você pague a sua anuidade com desconto de 5%. Importante a gente falar isso. Lembrando que a anuidade é um tributo. Como você paga o IPVA, o IPTU... Você, sendo um profissional de RP e atuando na área, se você é um RP legal, você precisa ter o seu registro. Assim como o advogado tem que ter o OAB, o médico o CRM e tantas profissões que são regulamentadas, né? Ó, eu queria saber quem Comunica com Alma, porque tá falando assim, ó, o amor é o único caminho. Parabéns, excelente conversa. Que legal. Me fala de onde você Comunica com Alma. Legal. Daphne, nós estamos chegando no... Daphne tem razão. Quando fala para repensar nas demais áreas de RP, já que a pandemia gerou muitas incertezas na área dos eventos, o que é muito triste, mas é uma verdade. Sim. Né? Houve uma grande adaptação, né? A gente percebe que também foi uma área que se adaptou da noite para o dia ali e tem conseguido cumprir a função, né? Não tem mais o contato humano, mas é uma área que conseguiu também se manter de alguma forma, né? Muito bem, ó. O Hamilton, eu acho que é isso, ele está dizendo assim, olha, eu acho que as informações sobre a atuação de RP ainda são muito escassas. Muitas vezes, peraí que eu perdi aqui, muitas vezes os candidatos à profissão não têm noção da diversidade de atuação que esses profissionais podem ter na sociedade. E G. Melo Rezende, G pode ser Gabriela, pode ser Gisele, eu acho que é uma moça. O planejamento estratégico nas relações públicas é fundamental. Você tem alguma dica ou princípio que leva consigo sempre na hora de realizar todo esse planejamento? Olha que legal. De onde você está falando, Melo Rezende?
Sempre que a gente pensa em planejamento, né, o que eu penso é num barco ou numa bússola, né? Ele vai ser o guia, mas ele não é um material engessado. E o planejamento durante a pandemia, então, quando a gente fez o planejamento para 2020, não estava planejado que haveria uma pandemia. Só que esse planejamento, ele foi essencial para que a gente conseguisse desempenhar as funções de comunicação que foram se agregando às nossas atividades, né? Porque a gente conseguia, sem se desesperar, saber o que estava vindo, dava aquela brecha, conseguia adiantar as coisas. Então, de alguma forma, a gente sabia o que precisava ser feito até dezembro e como faríamos depois, né? Então, isso eu acho que foi muito para a gente também não... Porque no início a gente trabalhou num ritmo muito acelerado, ainda mas parece que a gente vai se acostumando um pouco, né? E o importante do planejamento foi justamente isso, a gente ter uma previsão do que seria, que eu acho que às vezes a gente se prende demais. Eu vi a live não vou lembrar o nome agora, faz umas 2 ou 3 semanas, e ela falou sobre o planejamento também, que dá importância. Às vezes a gente se prende naquilo, eu vou fazer um planejamento de 10 páginas. O meu planejamento tem 3 páginas, mas porque ele tem datas que são importantes, tem um diagnóstico anterior. Mas então, o que eu costumo fazer nos meus planejamentos? Faço o diagnóstico ali, que parece besteira, ninguém faz o diagnóstico, mas eu gosto de ter ele ali, assim como a gente coloca lá, porque para mim o diagnóstico ele me ajuda a entender onde eu quero chegar, a descrever o meu objetivo. E eu gosto de mensalmente vendo, estamos longe, estamos perto, onde que tá, vou ter que virar um pouco o meu barco para o outro lado ou não. Então, isso de ter ele como um guia, mas não como um GPS que fala, você tem que ir por ali, não pode mudar, ou como o GPS mesmo que fala, olha, errou a rota, volta ali, né? Então, acho que a premissa para mim, o que eu cuido muito do planejamento é ter ele ali, abrir de vez em quando para ver o que está ali, porque eu faço o planejamento e já jogo ele no meu calendário inteiro, né? E não se prender a ele, não ser aquele cadeado, se permitir mais uma vez, né? E não só se permitir, né? Ter essa maleabilidade que nós também temos para conseguir tocar o barco sem afundar, né? Exatamente, até mesmo porque um evento bem planejado é um grande evento, mas se não tem o planejamento anteriormente, ele pode se perder, né? É a Gabriela Melo Rezende, ela é daqui de São Paulo, ela é estudante do 3º semestre da Belas Artes e é aluna da nossa querida Solange Moura, que sempre nos acompanha, nos apoia. Nós estamos, assim, muito felizes com a nossa atuação dentro das faculdades, né? Nós abrimos aí um diálogo muito legal. E no mês que vem, Daphne, muito legal, é aniversário de Curitiba. E nós vamos fazer isso, dia 29. E nós vamos fazer uma live especial falando sobre a marca Curitiba, né? A cidade de Curitiba como um exemplo de sustentabilidade, como um exemplo de memória. Vai ser bem legal, depois vocês acompanhem que a gente vai falar aí direitinho. A Luana está falando, parabéns, Daphne, muito bom poder escutar suas ideias, excelente iniciativa. Do concreto, deve ser do conselho, promover essa conversa. Mandem sugestões. Nós aqui queremos falar aquilo que vocês querem ouvir, né? Indicação de pessoas que vocês acham que vão fazer a diferença na vida de quem já é profissional, ou de quem está entrando no mercado de trabalho. Não tem nada engessado, né, Daphne? Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui para a gente poder encerrar. O Hamilton fala assim, o planejamento não determina o caminho, ele ajuda na tomada das melhores decisões. É isso? Exatamente isso. Ele é uma consequência, né? O caminho que a gente vai tomar é a consequência. Mas é bem isso, ter o planejamento para você saber para onde você quer ir. E é exatamente nesse ponto do aconselhamento na sua tomada de decisão que ele foi muito importante durante a pandemia. Como eu comentei, né? O hospital não parou, falou, agora vamos entrar com o Covid. Todas as outras doenças continuaram, todas as outras pessoas continuaram vivendo, e como é que a gente ia continuar com o nosso atendimento e ainda atender o número de pessoas que a gente estava atendendo, né? Então, foi bastante importante. Por mais que, né, no final do ano eu fiquei pensando, ainda bem que eu fiz esse planejamento, porque às vezes a gente fala, eu vou fazer no semestre, mas eu fiz no início do ano para o ano inteiro,
E foi essencial, porque não ia ter aquele tempo de falar, tá, vamos pensar o próximo semestre. Foi tudo muito rápido, Muito dinâmico, rápido, né? eu imagino. Então, é essencial. Bem. Daphne, eu quero parabenizar você pelo seu trabalho, pelo tempo que você dedicou aqui ao conselho, né? Espero nos encontrar mais vezes, esperamos você para falar de vários assuntos. Você viu que não só a família Salvador, mas foi muito importante aí para muita gente que ouviu, e para o Marcelo lá da PUC de Campinas, já vai querer trabalhar na área da saúde, muito bom, né? E um último recado, dia 16 de março nós vamos ter a nossa primeira live pelo LinkedIn, falando do programa Empregabilidade, ok? Então, falando de você que vai atuar no mercado de trabalho, não só a questão de carteira assinada, mas também de estágio. Não perca, você vai acompanhando as nossas mídias e vai ver o horário certinho, dia 16 de março, tá bom? Daphne, você tem aí um minutinho para você fazer a sua despedida. Né? Primeiro agradecer, né? A conversa foi muito boa, é bom poder compartilhar de alguma forma, espero também poder inspirar, assim como muitos profissionais me inspiraram, né? E acho que aproveitar também para deixar um recado, né? Principalmente por conta da chegada da vacina. A gente tem uma vacina, mas essa vacina ainda não chegou para todo mundo, e mesmo que chegue para você, né, para continuar com as medidas de segurança, né, a gente não pode relaxar agora neste momento, porque apesar de ter sido uma experiência muito boa de trabalho, né, que eu estou tendo nesse momento, a gente sabe que todos os dias pessoas estão morrendo, que no mesmo prédio que a gente trabalha, ou que outros profissionais de saúde trabalham, pessoas estão falecendo. Então, apesar de, se a gente for comparar números, né, parecer é só um número, mas para alguma família esse número tem nome, esse número significa alguma coisa para alguém, né? Então, para que a gente continue com os cuidados mesmo com a vacina, porque a gente tem observado um descuido com o uso de máscara, distanciamento social, que não são opções do tipo ou eu uso máscara ou eu mantenho distanciamento social. São informações que precisam ser mantidas juntas, né? Uso de máscara, mais distanciamento social, mais higiene das mãos, né? Então, também é um jeito, não só do Relações Públicas, mas para também quem não é Relações Públicas, cumprir a sua função social, né? De pensar também no outro. Muito bom, muito bom. Daphne, um grande beijo para você. Fique com Deus, estamos aqui sempre à sua disposição. E obrigada por você aí que nos acompanhou em mais esse encontro do Conherp Segunda Região. Um grande beijo. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.